nós vimos derivadas na primeira aula e fizemos uma revisão da derivada com uma variável só. O que mudou em cálculo 2? Mais de uma variável, beleza? Então a gente lembrou como que era a variável dos polinômios, quando é constante é zero, quando é de um polinômio desce o expoente multiplicando e subtraindo o expoente, e assim vai, aí de seno é cosseno, e assim a gente foi brincando, foi vendo, né? Ó, de seno, cosseno, de cosseno é menos seno, de tangente é secante ao quadrado, né? De e de x é o próprio e de x, e ln de x é 1 sobre x, e o logaritmo de x na base a é 1 sobre x vezes ln de a. Umas coisas que a gente relembrou aí de cálculo 1, certo? Fizemos uns exercícios, tá? Fizemos aqui uns exercícios que eu falei para você, inclusive, tem um canal, quem não sei quem foi lá ver, youtube.com/glenfreitas, tem lá. A gente fez alguns exercícios, derivamos, aí usamos a regra do produto. Quando a gente tem um produto de... Aqui a gente pode derivar, só que não é deriva esse vezes deriva esse, não. É a derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Essa era a regra do produto. Lembram? Lembram? Certo? Aí nós fizemos exercícios, a regra do quociente, só, é uma recapitulação rápida. Regra do quociente, que é quando a gente tem dois polinômios, aqui duas coisas para derivada de um dividido pelo outro, dá a regra. Só que não é de um dividido pela derivada do outro, não. Tem a regra. É derivada de menos o de cima só copiado, vezes derivada de baixo, tudo isso dividido pelo de baixo copiado ao quadrado. Certo? É do quociente. Só para quem não estava na última aula saber o que foi falar. Tá? E depois a gente viu a regra da cadeia, que é quando tem uma função composta na outra. Tá bom? Então, uma função composta na outra, tudo bonitinho, desfocou. Ficou ruim. Eita, aí ferrou, calma aí. Vamos lá, vamos tentar resolver. Calma aí. Acho que agora vai melhorar ou não. Quando meu irmão chegar aqui em casa, na casa dele, vou pedir para ele abrir a janela dele ali, alguma coisa assim, colocar, trazer o Wi-Fi mais para perto para ver se ajuda, beleza? Porque a minha mesa aqui eu não consigo movimentar para lá. Eu me mudei, então não consegui a fibra porque não tinha espaço, mas eu consegui um jeito aí da empresa pegar e puxar uma fibra e ampliar para as outras, porque aqui é fibra ótica. E aí eu consegui hoje resolver isso aí, talvez amanhã eles já instalam ou sábado, então na próxima aula, terça-feira, vai voltar tudo ao normal, tá bom? Eu só não queria deixar de dar aula para vocês, mas se estiver muito ruim para todos, a gente adia qualquer coisa, tá bom? Fazer o quê, né? Paciência. Mas acho que agora, por estar aqui do lado da janela, vou até falar um pouco mais baixo, que vai estar no corredor aqui, na porta, porque meu irmão mora de frente agora comigo. E aí o Wi-Fi vai melhorar o sinal aqui, vai captar aqui do lado, tá bom? Agora ficou bom, vou aproveitar. Então vamos lá. Então voltando, também ensinamos a regra da cadeia, ok? Regra da cadeia é quando tem uma função composta na outra. Tá? Então quando tinha uma função em relação à outra, não era pegar a função de fora, derivar e derivar só a função de dentro, né? Você deriva a função de fora,
continuando em relação com o que está dentro, depois deriva em relação ao que está dentro. Calma aí que minha cunhada chegou, ela vai me ajudar. Simplify. Aí, por causa do negócio, vai resolver. Você podia, não tem como deixar um pouco mais perto da sua janela para ela ver o sinal, porque senão o pessoal não está conseguindo ver. Senão eu vou ter que adiar a aula. Você tá bem? Mas tem que levar tudo aqui à mesa. Tá bom? Aí, vai chegar, vai ajudar. Pessoal, A Jéssica é... Ué, professor, quem tá falando? o professor Blair, é Oi, o Claudevan. fala. É que eu não sabia que tinha mudado, você mudou o link, né? Eu não sabia, eu estava esperando outro link lá da semana passada. Não, então, antes da aula eu vou mandar o link no WhatsApp e as pessoas vão clicar. Porque nem todo mundo vai continuar participando. E aí o link muda toda a Putz, aula. agora piorou. Oi. Agora piorou. Tá, ela vai desligar aqui para poder aproximar mais. Dá para deixar aqui perto? Tá bom. Ela vai... Essa Jéssica é palhaço. Bora. Então, voltando, função da regra composta. Levar a luz mais para lá. Função da regra composta era o quê? Deriva por fora, e aí o segredo era descobrir o que estava por fora, lembra da aula? Continua em relação ao que está dentro, depois deriva o que está dentro. Então, E de x seria o E de x, só que no lugar de x é o que continua o que está dentro. Depois derivava o que estava aqui dentro, dava 3x ao quadrado, então vê esse derivado aqui. Tudo isso foi visto na aula passada, tá? Só recapitulando cálculo 1, nós fizemos isso e vimos depois as derivadas parciais, certo? Que a gente viu como que era a nomenclatura, de vez de um Dzinho era a letra del, grega, né? E aí a gente pegava del da função del f sobre del x, era pegar a função que foi dada e derivar somente em relação a x, y vira constante. Aí tinha o segredinho lá de quando é só constante, fica zero e tal, porque y é constante, não sei o valor, mas é constante. Quando eu pego del f sobre del y, é porque eu pego essa função e vou derivar em y, né? E se eu pego del f sobre del 2f sobre del x2, vou pegar a derivada em relação a x e vou fazer em x de novo. Então, deriva em x, pega a derivada de x e deriva em x de novo. Vou ter del 2f sobre del x2. Beleza? Mesma coisa aqui, del 2f sobre del y2 é eu pegar essa função que eu derivei em y e derivar ela novamente. Tá? Aí a gente vai ter a segunda derivada em y. Se a derivada consegue chegar em segunda ordem, tranquilamente, tanto em x quanto em y, a derivada parcial. E aí teve um equívoco na aula passada que me ajudaram e realmente é razão. Quando eu pego e olho isso aqui, significa que eu, da direita para a esquerda, eu derivei primeiro em y, depois eu derivei em x, tá bom? Eu tinha falado ao contrário. Se eu pego o del 2f sobre del y, del x, é porque eu derivei primeiro em x o que está à direita, depois eu fiz em y, ok? Mas uma vez eu consigo derivar, e não dá zero, eu consigo derivar normalmente até del x2 e del y2, significa que se eu conseguir derivar a segunda ordem, os dois aqui, quando eu fizer a mista, elas vão ser iguais, tanto y como x, ou x depois y, tá? Isso é a continuidade C2 que aparece lá no vídeo da aula 3, tá bom? Ele é da classe C2, se eu consigo derivar até segunda ordem, tanto x quanto y, serão iguais às mistas, mesmo que
você faça em ordem diferente, elas são iguais. E a gente viu que os exercícios que eu passei vão acontecer isso, ok? Bom, foi isso que nós tivemos na aula passada. Lógico que a gente fez esses exercícios aí práticos, tá bom? Mas faltou o quê? Faltou limite. Eu já comecei na derivada, né? Faltou limite. Então, a gente vai rever limites, ok? E nós vamos fazer os exercícios, tá bom? O que acontece, tá? Agora, em cálculo 2, a gente tem a presença de mais de uma variável, certo? Então, quando a gente tinha só uma variável, era o limite de x tendendo a alguma coisa. Agora é o limite de x e y, é um par ordenado, tá? Tendendo a b. Aqui no caso, x está tendendo a 0 e y está tendendo a 0. Mudou isso, ok? Tudo bem até aí? Então, antes era x tendendo a alguma coisa, agora é xy tendendo a um par ordenado. O primeiro aqui referencia o valor de x e o segundo aqui referencia o valor de y. Tudo bem? Nós já vimos isso em Gaal, já vimos isso em física, então a gente está mais do que acostumado com par ordenado, tá bom? Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Ninguém está falando nada, respondendo nada, tá ok? Ruim. Tá, quando vai com a caneta, dá ruim. Entendeu? Aí ferrou, né? Eu vou apontar como agora? Vou chegar assim, ó, de mansinho. Ai, ai. Bom, vamos... vamos lá. Não tô me aguentando. Aí eu já tremo tudo aqui de rir. Vai. Vamos lá. Gente, me ajuda aí, tá? Vamos ter paciência que é só hoje. Bom, o que acontece? Lembra lá em limite? Eu tenho uma função aqui, tá? E tá com o limite tendendo. O que é x, por exemplo, quando x era 0? Pegava o valor de x e substituía por 0, tá tendendo a 0. Aí via se dava indeterminação, tinha que tirar a indeterminação. Se não dava indeterminação, era só substituir. Então, no primeiro caso aqui, vou substituir x por 0 e y por 0, tá? Então, se x é 0, vai ser 0 ao quadrado, 3 vezes 0 ao quadrado, 0. Então, isso aqui vai dar 0. Se x e y são 0, vai ser 3 vezes 0 vezes 0. Isso aqui vai ser 0. E aqui, menos 6 vezes 0 vai dar 0. Então, 0 mais 0 menos 0 vai dar 0 em cima. E aqui vai ser 0 mais 0 menos 2 vai ser menos 2 embaixo. Ok? Então, só substituir, não deu uma indeterminação. Indeterminação é como denominador é 0. Como o numerador é 0, não importa, o denominador não é, então o 0 dividido por qualquer número vai dar 0. Então, a resposta desse limite, quando o x e o y tendem a 0, dessa função aqui, vai ser 0. O L é igual a 0. Tá? Então, função contínua no ponto 0, 0, quando L é igual a 0. Tá bom? Lembrando limites, como é que faz, tá? Estamos lembrando o limite já aplicando com x e y. O que mudou é que agora tem o y aparecendo junto. Foi isso que mudou, tá? Então, quando, por exemplo, a mesma função aqui, quando agora o x tende a 1 e o y tende a 1. Como que vai ficar? 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1 vezes 1, 3. Menos 6 vezes 1, menos 6. Então, vai ser 3 mais 3, 6, menos 6 igual a 0. Deu 0 em cima. Certo? Agora embaixo. 1 mais 1, menos 2. Aqui 1 mais 1 dá 2, menos 2, 0. Deu denominador 0, indeterminação. 0 sobre 0 dava para fazer L'Hopital. Dava para fazer L'Hopital, né? Mas agora, quando é duas variáveis, não tem mais, tá bom? Análogo de L'Hopital. Então, é só algebricamente. Tem uma indeterminação, então vamos resolver essa indeterminação algebricamente.
a gente tentar tirar essa determinação e conseguir calcular, tá? Aqui, se eu isolar, e aí como resolver isso? Cara, com tempo, com vida, com macete, com bastante prática de exercício, você começa a enxergar, de alguma maneira, fazer aparecer alguma coisa aqui que seja igual com o de baixo, para que você possa cortar o de cima com o de baixo, e aí resolve algebricamente, entendeu? Você consegue simplificar. Se você perceber aqui, ó, tem 3x ao quadrado, então a presença de 3x aqui. Tem 3xy, então tem 3x aqui. E no 6x tem também 3x aqui, né? Porque 3x vezes menos 2 dá menos 6x. Então, se eu isolar o 3x aqui, igual eu fiz aqui, ó, isolo o 3x, tiro 3x aqui, tiro 3, tiro 1 dos x, sobra outro x. Tiro 3x daqui, só sobra o y, mais y. E 3x menos 6x aqui é a mesma coisa que 3x vezes menos 2. Fica menos 2 aqui. Tá? Depois volta, quando eu estiver explicando aqui, por causa da caneta, por causa do foco e desfoque automático do celular. Tá? Então, ficou x mais y menos 2 aqui, coincidentemente, igual o termo que está aqui embaixo. O termo que está aqui embaixo está multiplicando aqui e aqui, cortei, ficou 3x. X era tendendo a 1, então eu vou substituir ele por 1, vai ficar 3 vezes 1, 3. Então o limite dessa função com xy tendendo a 1 já dá 3, não dá 0. Mas eu só consigo resolver algebricamente, não tem jeito. Então tem casos que dá para ir direto e tem casos que só resolvendo algebricamente, tá? Só substituir os valores. Se ele está tendendo a 0, eu coloco sobre aquilo que ele está tendendo. Se der indeterminação, tem que resolver algebricamente, tá? Beleza? São os conceitos aí, tá? Então, L'Hopital não funciona para duas variáveis ou mais, tá? O que pode, que acaba continuando, que o limite da soma é a soma dos limites. Então, se eu tenho o limite aqui de uma função que ela tem uma função mais outra sendo somada aqui, x tendendo a alguma coisa, a, eu posso fazer com que isso seja o limite de x tendendo a da f, dessa função, mais o limite de x tendendo a da função g. Se eu tinha duas funções, se eu identifiquei uma soma aqui, eu posso trabalhar uma parte com limite e a outra parte com limite, igual eu fiz aqui. Tá? Da mesma forma em cálculo 1. Mesma coisa, tudo bem até aí? Deixa eu tirar a mão aqui por causa da luz. Tudo bem até aí? Então, se eu tenho um limite qualquer, duas coisas somando, a função é aqui somando, vamos supor que não estivesse dividindo aqui, ó. Não tivesse, se fosse em cima, eu podia fazer o limite só desse, mais o limite só desse, menos o limite só desse. Poderia fazer assim, tá? Mas não tinha necessidade. Mas em alguns casos pode ajudar. E a mesma coisa em cálculo 1, ele vai permanecer aqui em 2, mesmo com as variáveis. Mesma coisa do produto. Se eu tenho limite de uma função de x, aqui no caso é xy, né? Coloquei só xa. Lembrando de cálculo 1, mas aqui é cálculo 2, tem o x e y tendendo a A e B, x tendendo a A, y tendendo a B, de uma função que tem multiplicando f versus g. Eu posso trabalhar cada um como produto dos limites, tá? X e y tendendo a A, B, só da função f, vezes o limite x, y tendendo a b só da função g. Então, era o limite de uma função que estava com f vezes g. Eu trabalhei o limite só de f vezes o limite de g. Então, limite de f vezes o limite de g. Mesma coisa, o limite do quociente vira o quociente dos limites, tá? Se eu pego o limite de algo como f dividido por g, eu posso trabalhar com o limite de f dividido pelo limite de g.
Tudo bem? Tranquilo aí, tá? Ficou ruim? Focou? Focou. Focou. Beleza. E aí, como vocês podem ver, então, para o quociente a mesma coisa permanece, tá bom? Então, só lembrando... Ah, Guilherme, mas eu não lembro nada de limite. Poxa, que pena, né? Nós estamos indo para cálculo 2, cálculo 1 tem que lembrar. Então, pô, eu não lembro nada, Guilherme. Então, eu vou pedir para você, vai lá no canal meu do YouTube, vai lá ver os vídeos de novo, tenta lembrar alguma coisa, tá bom? Ah, mas será que vai cair na prova? Pode ser que caia, porque cálculo 1 caiu limites, né? Tudo bem? Curva de nível, eu não sei se vai cair na prova, não estou tão acreditando nisso, mas acho que limite pode cair uma coisa ou outra, tá? E o limite fundamental, vocês lembram do limite fundamental lá em cálculo 1? O que dizia o limite fundamental? Tá? Quando eu tinha o limite do x, no cálculo 1, tá? Vou fazer aqui, ó. Limite. Vou subir um pouco aqui. Dá para enxergar, não dá? Limite de x tendendo a zero do seno de A sobre A era igual a 1. Seno de alguma coisa dividido por alguma coisa, seno de x no caso, né? Porque seno de A eu coloquei A, então A tinha que ser tendendo a zero, tá? Se é x tendendo a zero, então tinha que ser seno de x sobre x. Tudo bem? Se fosse seno de 3x sobre 3x, com x tendendo a zero, tinha que ser tendendo a zero, isso aqui também dá 1. Tá? Então, limite de x tendendo a zero de seno 3x sobre, ou seja, seno de qualquer coisa sobre qualquer coisa, quando o x tende a zero, se tem x aqui, isso é igual a 1. Isso é o limite fundamental, a teoria do limite fundamental. Isso ajuda muito a gente, tá bom? A não ter que ficar tentando descobrir aqui, ó. A gente já elimina, isso aqui dá 1, mas sempre quando tende a zero. Logo, nas duas variáveis aparece x e y agora. Então é x e y. Tendendo a zero os dois. Seno de A, por exemplo, de qualquer coisa sobre qualquer coisa. Só que agora tem o x e o y. Então x mais y, só que é x mais y aqui. Sendo de qualquer coisa sobre qualquer coisa, quando dentro dessas coisas tem alguma que são tendendo a zero, vai dar igual a 1. Logo, se eu fizer o limite fundamental aqui de 2 vezes seno de x mais y aqui, se isso aqui dá 1, o limite disso aqui dá 2. E o limite disso aqui dá 1. 2 vezes 1, 2. Vai dar 2 resultados. Por que eu calculei o limite disso vezes o limite disso? Porque o limite do produto é o produto dos limites. Ok? Então tem um exercício igual lá, tá? Então vamos lá. Agora, limites no infinito. Tudo bem até então? Teoria fundamental, gente? É a mesma coisa, tá bom? O foco tá ruim ainda. Desfoca. Foca. Quer que eu ponho mais perto? Vou tentar pôr mais perto aqui. Não sei se aproximei muito, mas aproximou um pouquinho, tá? Bom. Beleza. Aí, limites no infinito.
a mesma coisa continua, tá bom? Então vamos dar um exemplo aqui. Não sei se vocês lembram, cálculo 1 como quando o x tende ao infinito. Tinha um macete, que a gente pegava o termo maior do x de cima e o termo maior do x de baixo, carregava só eles. Quem lembra? Ninguém, quer ver? Vou dar um exemplo aqui em cima, ó. Não, eu lembro. Alguém lembra? Não sei quem foi que falou, mas beleza. Então vamos lá. Tinha um limite de x tendendo a zero. Vai desfocar mesmo com a da minha mão, tá? Relaxa aí, pô. Vamos lá. Limite de x tendendo a zero de 3x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 6x sobre x ao quadrado mais 12. Chutei um aqui. Qual que era o macete aqui? Certo? Qual que era o macete aqui? Eu pegava o termo do maior e carregava o número que estava junto com ele. A zero não, é infinito, tá? Eita, puxa. Vou ficar batendo ali. Pegava o termo aqui, é infinito. Deve ter ficado. É tiro. Agacho que é tiro, né? Como diz a música. Vai. Vamos lá. Gente, mas não me desconcentre. Pega o termo maior aqui em cima. Era um macete, tá? Eu não vou explicar de novo, fazer tudo. Era um macete, já vou no macete. Então pegava o termo de cima, o maior é o 3x3. Copiava, pegava o termo maior aqui, ó, que é o x ao quadrado, vinha junto, se tivesse alguma coisa multiplicando ele, vinha junto, e cortava aqui, ó. O x tendendo a infinito, certo? Então, x tem 3x aqui e 2 aqui. Então, esse x2 corta com os 3, fica 3x. 3 vezes infinito dá infinito. Então, a resposta aqui seria infinito. Se o termo de baixo fosse maior, vamos supor que o termo de baixo aqui fosse x à quarta, né, que seria x à quarta. Eu tirava esse 3x ao cubo aqui e cortava com um 4 de x, ia ficar como? 3 sobre x. Se o x tende a infinito, quando eu divido alguma coisa por um número muito grande, a tendência do resultado é ser zero. Se eu divido 3 por 1, dá 3. Se eu divido 3 por 10, dá 0,3. Se eu divido 3 por 100, dá 0,03. Se eu divido 3 por 1000, dá 0,003. Ou seja, quanto mais eu vou aumentando, mais vai aproximando de zero. Então, quanto tende ao infinito, eu divido. Então, esse infinito é um número muito grande. Ele vai tender a zero. Então, eu vou falar que é zero o limite aqui. Se aqui fosse x à quarta. Esse era o macete. Tá bom? Em cálculo 1. Cálculo 2 é a mesma coisa, tá? Então, eu vou dar 3 exemplos aqui, tá bom? Que o próprio Possani dá, tá? Então, ó, aqui é x tendendo ao infinito e y tendendo a 1, isso é constante, tá? Então, vai ficar como aqui? Eu vou pegar o y tendendo a 1, só que o x está tendendo ao infinito. Então, eu vou fazer o macete olhando para o x, porque é ele que está entendendo ao infinito, o outro não. Então, eu vou observar o x, vou carregar. O maior termo de x é esse aqui, 3x ao quadrado. E o maior termo de x embaixo é só o x. X ao quadrado aqui com x aqui vai ficar só 3x. 3 vezes infinito, o limite vai dar mais infinito. Mesmo macete. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo entendendo? O exercício de baixo. Ambos, o x e o y, estão tendendo a infinito. Se os dois estão tendendo a infinito, eu vou ver os dominantes aqui, seja de x e y. Em cima, o que mais domina aqui é o x.
certo? Então, eu vou trazer o x, que é o x está maior aqui o grau. O resto aqui é grau 1, esse é o grau 2. Então, trouxe o grau 2, 3x². E aqui embaixo, eu vou usar o próprio x, porque o x podia ser o y. Podia trazer o y ao cubo aqui. Tá? Vou trazer o x, porque fica fácil cortar x com y. X com x, perdão. E se fosse o y, é só entender que o de cima é grau 2 e o de baixo era grau 3. Então, vai ficar 1 sobre y, entendeu? Não importa se é x ou y. Vai ficar 3 sobre y, como x3 também é maior, vai ficar 3 sobre x. Isso aqui, x ou y, que fosse, porque o grau 3 sobrou 1 aqui, o grau 2 tirei 2 daqui, do 3 sobrou 1 apenas, certo? Então vai ficar o número que veio junto aqui, 3 sobre x ou y, como x ou y tende ao infinito, então alguma coisa, um número muito grande dividindo embaixo, vai fazer o quê? Não importa o número que está em cima, vai tender a zero. Então o limite aqui, nesse caso, é zero. Tudo bem? Então o mesmo macete vai vir para cá, só tem que observar. Se tiver só um deles infinito, eu olho só para aquele que está infinito, trago só aquele. Se tiver os dois, aí eu vou ver os termos aqui, o maior, tá? Podia ser que x ao quadrado, eu ia trazer o y. Só que um c ao quadrado e o outro ao cubo, prevalece o do cubo aqui, sobra 1. É a mesma pegada, tá bom? Beleza? E aqui um terceiro exemplo, quando ambos estão tendendo a zero, e eu substituir aqui por zero, ó, 3 zero ao quadrado, 0, mais 3 vezes 0 vezes 0, 0, menos 6, vai dar menos 6. 0 mais 0 dá 0. Então, tende a 0. Não pode dar 0 embaixo, certo? Daria uma indeterminação. Mas tende a 0, tá bom? Não é 0. Só que se tende a 0, a gente não sabe se está vindo pela esquerda ou pela direita, tá? Se está vindo pela esquerda, vai ser negativo esse número. Negativo por negativo vai dar infinito positivo. Porque quando eu tenho um número que está tendendo quase zero, mais zero, mas quase zero, faz com que esse número seja muito grande em cima. Se eu divido algo 1 por 1, dá 1. 1 por 0,1 dá 10. 1 por 0,01 dá 100. 1 por 0,000 dá 1 bilhão. Entendeu? E assim vai. Ou seja, quanto mais próximo do zero, maior será aí embaixo. Só que se ele está tendendo pela esquerda, ele está vindo do negativo para o zero. Isso aqui vai ser mais infinito. Se ele estiver vindo da direita, ele vai ser um número positivo tendendo ao zero. Menos com mais vai dar menos, menos infinito. Então, uma hora ele é mais positivo, mais infinito, ou menos infinito. Isso não pode existir. São dois números bem distantes. Então, a gente vai falar que o limite desse aí não existe, porque ele é positivo ou negativo. Aqui não está falando se é pelo mais ou pelo menos. Então, não existe o limite aqui. Então, é a mesma brincadeira que tinha em cálculo 1 e em cálculo 2. Então, quem lembrou de cálculo 1, parabéns. Cálculo 2 está aí. O que aumentou é a variável y. Tudo bem? Outra regrinha aí que vai aparecer, tá? Qual que é a regrinha que vai aparecer? Uma regrinha que tinha, quando tem o limite tendendo aqui a zero, né? Nem precisa ser tendendo a zero, mas quando tem um limite aqui de um produto, e o limite do produto é o produto dos limites, tudo bem? Então aqui eu estou com o limite de um produto, vou falar que é o produto dos limites, vou olhar esse limite, depois vou olhar o limite desse aqui. Então se eu olho o limite desse aqui, vai dar só substituir por zero. Então vai 2 vezes 0, mais 0, raiz cúbica de 0 é 0. Então o limite desse primeiro termo aqui. E não sei se vocês lembram, mas seno de qualquer coisa, tendendo a zero ou não, e tendendo a infinito ou não, não vai passar de 1 e menos 1. Por quê? Porque não importa o valor, lembrando o círculo trigonométrico, certo? Ele vai ficar aqui, ó. O eixo do seno está aqui, ó. Esse aqui, o de cima, o vertical. Esse aqui é o eixo do cosseno. Seno, cosseno, tá? Eles ficam aqui, ó, entre 0 e 1. Então aqui o seno só pode ser 1, não passa disso.
zero, tudo que está aqui no termo, e vem até menos 1. Cosseno a mesma coisa, ele fica de 1, 0 e menos 1 aqui. Então, é uma função limitada. O que é uma função limitada? Que não é limitado, não passa de 1, está entre 1 e menos 1, não tem vários valores, não foge disso. Então, não é só isso, só esse tipo de função que é uma função limitada, tá? Existem outros tipos de função limitada, que a gente vai vendo de decorrer. Mas aí, o que falava em cálculo 1? Quando eu tinha uma função que dava 0 vezes, o limite de uma função que dava 0, vezes o limite de uma função que dava limitado, que era limitado, o resultado disso era 0 vezes limitado é igual a 0. Continua a mesma coisa. Tá? Então, essa função aqui, seno de qualquer coisa que fosse aqui, ó, porque se 0 mais 0 tendendo a 0, isso aqui ia dar seno de um número infinito, mas não vai sair daqui de 1 menos 1, ia ser limitado. Aqui, ó, tô dando um exemplo de uma função limitada. O que é uma coisa limitada? Ele não sai daquilo, está limitado, ele não tem inúmeros valores, ele só tem aqueles valores. Uma função senoidal, uma função cossenoidal, ela não passa de valores, o resultado de seno de qualquer número, ele vai ter que dar entre menos 1 e 1, e não vai fugir disso, pelo que eu já mostrei aqui para você. Tá? Não importa o grau aqui, o número, ele vai ficar entre 1 e menos 1. Ele só faz isso. Isso é uma função limitada. Está limitada entre menos 1 e 1. Uma função cossenoidal também não importa, ele vai ficar entre 1 e menos 1. Logo, é um tipo de uma função limitada. Função limitada que pode estar entre 3 e menos 3, entre 0 e 10. Está limitado ali naqueles termos, tá? Então, uma função com limite que dá 0 vezes uma função com limite que é limitada, não importa o valor que eu não sei, às vezes eu não preciso saber o valor disso, não preciso perder tempo calculando o valor disso. Se eu já sei que é limitado e está multiplicando por uma que é 0, é 0. Que é esse caso aqui que eu estou deixando aqui para lembrar vocês. Uma que dá 0 e a outra é limitada. Qual que é a regra? Uma limitada, uma 0 é 0. Tá bom? Isso a gente viu em cálculo 1, tem vídeo meu lá no canal do YouTube sobre cálculo 1, e eu estou trazendo para cálculo 2, que é a mesma coisa, só agora é x e y. Beleza? E aí, se você está com dúvida, vai lá ver cálculo 1 para lembrar. Beleza? A gente não perder muito tempo aí. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Se não, partiu resolver exercícios. Certo? Que hora que é? 9h40. Então vamos resolver exercícios. Melhorou agora, André? Mas é da semana 1. Eu já vi que você falou da semana 2. Por que da semana 1 não? Só da semana 2. Qual o preconceito com a semana 1? Ô, Glenn, você vai resolver o 6 e o 7 lá que você tinha deixado? Vou resolver, só que eu vou começar do 1 aqui, tá? Sim. Vou parar lá no 7. Sim. Tá bom? Eu vou parar lá no 7. Porque, meu Deus... Ô, Senhor Jesus. Sou da turma que está meio perdida. Fiz alguns, mas não todos. Beleza. O primeiro exercício eu achei muito ridículo, muito chato. Espero que realmente não caiam. Mas ele vai pedir as curvas ou superfícies de nível. Tá? O que é curva de nível e o que é superfície de nível? Curva de nível é quando só tem x e y. Certo? Que é só uma curva ali, não tem profundidade. Superfície de nível é quando tem x, y, z, que também tem profundidade aí. O que muda é só isso. Tá? Se tiver só x, y, é curva de nível. Se tiver x, y, z, é superfície de nível. Tá bom? Aqui no caso, a primeira função é da 7 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Só tem x e tem y, então é curva de nível. Tá?
Como que resolve isso? Aí ele fala lá no enunciado, acho que é o vídeo 1 que ele vai falar isso. Você tem que pegar essa função e igualar a uma constante, porque tem que ser uma constante, tá bom? O z tem que ser igual a k, tá bom? Para você poder entender que superfície de nível que é. Vocês vão pegar só o x de curva de nível que é, perdão. Então eu peguei essa função e igualo a k. É assim que resolve, tá? Aí eu vou pegar e vou passar o 7 para lá. No caso, vou passar o k para cá. Então, o cara positivo vai ficar negativo, vai ficar 7 menos k. E o x e o y eu vou passar para lá, para eles ficarem positivos. Tá? Aí fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a alguma coisa. A gente lembra em Gaal que quando é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0, igual a algo positivo, é uma equação de uma característica de circunferência. Quem estudou bem Gaal vai lembrar. Quando era elipse, era x ao quadrado sobre alguma coisa, mais y ao quadrado sobre alguma coisa, igual a 1. Dava uma elipse, né? E aí, quando era igual a 0, e assim vai. Lembrem lá. Tá bom? Eu mandar fotos, claro, tiro foto de tudo isso aqui e mando. Com certeza, tá bom? A gente vai resolver junto, depois eu mando, vou tirar foto de um por um. E aí vou tentar, só as fotos, não só vocês vão receber, né? O pessoal todo vai receber. Agora, resolver junto, só vocês, tá bom? E vocês podem divulgar as fotos tranquilamente, para quem vocês quiserem, tá bom? Não tem frescura quanto a isso, tá? A pessoa só vai perder a explicação, tá? Se você conseguir explicar, ótimo. Melhor ainda, você já ajuda a pessoa por mim aí, tá bom? Bom, continuando. O raio é raiz, né? Quando era a circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado. Se isso aqui dá 0, então é um ponto no 0, 0 só, começa ali, né? Se isso aqui é maior do que 0, aí vai ser curva de nível, é o que eu coloquei aqui, né? Ó. Se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0, significa que esse k aqui vai ser igual a 7. Então, quando k é igual a 7, vai fazer com que isso aqui seja igual a 0. O que é a curva de nível? É um ponto 0, 0. Ele vai começar, né? Ele começa no ponto 0, 0 e conforme vai aumentando o z, vai subindo, vai aumentando a circunferência, né? Quando o z vai ficando positivo. Quando esse igual aqui vai ficando positivo maior. Então, quando ele é maior que 0, para que isso aqui seja maior que 0, é 7 menos k. Então, k tem que ser menor do que 7. Se k for 6, 7 menos 6 dá 1. Faz com que isso aqui seja maior que 0. Então, para k menores do que 7, vão ser curva de nível, que vão ser circunferência, porque é a característica de uma circunferência, tá? Com o centro na origem e o raio é a raiz de tudo que está aqui do outro lado. Raiz de 7 menos k. Então, se k for 6, vai ser 7 menos 1, raiz de 1, que é 1. Então, vai ter raio 1, uma circunferência de raio 1. Tudo bem? Se for 3, então vai ser 7 menos 3, vai ser 4. Né? Então, vai ser raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Quando k é 3, vai ser uma circunferência de raio 2 com centro na origem. Quando isso aqui é maior do que 0, são circunferências. Quando isso aqui dá menor que 0, que números negativos, então não existe curva de nível, porque ela está vazia, ela só vai para o positivo, tá? Característica que a gente viu em Gaal. Quando para isso aqui dá negativo, significa que o k é maior do que 7. Então você calcula as 3 fases, quando k é igual a 7, quando k é menor do que 7, quando k é maior que 7. Mesma coisa que o exercício de baixo. Eu igualei a função igual a k. Aí eu vou analisar quando essa função é menor do que 0, quando essa função é igual a 0 e quando essa função é maior do que 0. Para que essa função seja menor do que 0, não tem curva de nível, certo? Porque vai ser negativo. O k está aqui, k é menor do que 0.
Se eu tenho isso aqui igual a zero, vai ser K igual a zero e a curva de nível é um ponto no ponto 0, 0. Se eu tenho isso aqui maior do que zero, então K é maior do que zero. E aí, para eu ver que tipo, se é circunferência, se é elipse, se é o que for, eu deixei no padrão que dá uma elipse. Lembra que é x ao quadrado sobre algo mais y ao quadrado sobre algo igual a 1 é a característica de uma elipse. Então, aí K, dividir tudo por K, que aí se eu divido K por K aqui vai dar 1, para ficar aqui para mostrar que é uma elipse. Dividir tudo por K, como eu dividi aqui por K também, vai ficar 4K aqui embaixo, 9K aqui embaixo. K veio para baixo. Tá? E aí, isso igual a 1. E como que é o centro, como que é os eixos da elipse, né? Aqui é um eixo, e aqui é o outro eixo. Tá bom? Então, são curvas de quando K é maior que zero, são curvas de nível que são elipses, não circunferências, mas elipses, no centro, na origem, com os eixos 4 raiz de K e 6 raiz de K. Beleza? Então, tinha o C também, mais uma encheção de saco. Vamos partir para limite, tá? Achei mó bosta isso aí, de curva de nível, mas se tem, vamos fazer, né? Beleza? Não. Alguém vai perguntar? O Glenn, pode voltar a página anterior para eu fazer um print? Eu vou mandar a foto depois no grupo. Pode ser? Pode. Tá bom? Aí eu acho que ficou melhor que o seu print aí. Tá? Acabando a aula, eu vou tirar print de tudo aqui. Tá bom? Print não, vou tirar foto de tudo. Voltando. Limite. Então vamos fazer exercício. Então se x, aqui vamos lá, x está tendendo aonde? 1. E o y também está tendendo a 1. O que eu vou fazer aqui nesse limite? É um exercício, vamos resolver. Vou substituir x por 1 e y por 1. Se der alguma determinação, eu vou tentar resolver algebricamente. Se não der, já tem a resposta. Beleza? Então aqui vai ficar 1 ao cubo. Aqui vai ficar 1 ao quadrado vezes 1. Aqui vai ficar 1 vezes 1 ao quadrado. E aqui vai ficar 3 vezes 1. Como vai ficar aqui em cima, então? Estão acompanhando comigo? Querem fazer comigo, não? Tem alguém que tá no entra e sai danado, hein? Bom, vamos lá. 1 ao cubo, 1. 1 ao quadrado vezes 1, 1. 1 vezes 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 1, 3. Então dá 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 3, 6. Exato. Quem falou aí? Aline. Beleza. Aí, aqui é a mesma coisa, embaixo. Vou substituir. Então vai ficar 1 ao cubo menos 1 mais 2. Então vai ficar 1 ao cubo, 1. Menos 1, 0. Mais 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então o limite disso tudo com x e y ambos tendendo a 1 é 3. O L é igual a 3. Vamos por de baixo. Tudo bem? Acompanharam? 6 dividido por 2 é 3, certo? Vamos por de baixo. Vamos substituir. X e y tendendo a 1. Então, onde tem x eu vou pôr 1, onde tem y eu tenho pôr 1. Vai ficar como? 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2, vai ficar meio. Então, a resposta é meio. Tranquilo? Não deu indeterminação? Manda bala. Tá bom? Vamos para esse aqui agora. Certo? Vai ficar como? Seno 2 vezes 1, 2. Mais 1. 2 mais 1 dá 3. Então vai ficar seno de 3. Isso aqui deu 3
π vezes π sobre 2. Lá no círculo trigonométrico, onde que fica o bendito do 3π sobre 2? Quem lembra? Aqui era π e aqui era 2π, certo? Aqui embaixo. E aqui era π sobre 2 e aqui era 3π sobre 2, certo? Então, nesse ponto aqui que é 3π sobre 2, quanto que vale o seno? Menos 1. É 270 graus, Thiago. 3π sobre 2. Quanto que vale o seno aqui nesse ponto? Menos 1. Menos 1, porque ele vai de 1 a menos 1 aqui. E aqui é 0 e 0, né? Porque é esse eixo aqui que eu estou olhando, certo? Então, o seno de 3π sobre 2, quanto que é? Menos 1. Então, o resultado desse limite aqui é menos 1. Acabou? Beleza? Tranquilo. São exercícios pra gente praticar. Tá bom? Alguma dúvida? Se alguém quiser também fazer como os demais, de vez em quando abrir para responder o microfone e depois fechar, tudo tranquilo, tá? Não ligo não. Vamos lá. Agora x tende a 3 e y tende a 1, certo? Mudou aqui. Então vamos lá, vai ficar 3 ao cubo menos 1 ao cubo. Que o x é 3 e o y é 1. 3 menos 1. Então 3 ao cubo dá quanto, gente? 27, certo? 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. 27 menos 1, que 1 ao cubo é 1. 3 menos 1, 2. 27 menos 1 dá 26. 26 dividido por 2 é 13. Então, o resultado desse limite aqui vai ser 13. Viu? Só substituir e resolver. Não deu a determinação, segue o jogo. Tá? Agora, ambos são 3. Vamos lá, vai ficar como aqui? Vai ficar 3 ao cubo dá 27, menos 3 ao cubo dá 27, 27 menos 27 vai dar 0. 3 menos 3, 0. 0 sobre 0 deu o denominador 0, indeterminação. Como que eu vou ter que resolver? Algebricamente. Tá? Qual que é a macete? Eu vou ter que tentar isolar um x menos y aqui em cima para que eu possa cortar esse x menos y com esse x menos y em cima. Tá? E aí a gente sabe que a diferença de cubos, de coisas ímpares, pode ser qualquer exponente ímpar, tá? Menos 1, claro. 3, 5, 7, como que é? E negativo aqui, como que eu faço? Tá? Eu já ensinei isso aí, tem lá no vídeo no meu canal do YouTube em cálculo 1. Então a gente vai isolar aqui o x menos y, o primeiro vai ser negativo. Como eu já tirei um termo de cada um, se era 3, agora vai sobrar só o 2. Aí vai ficar tudo positivo, só que você vai montar dessa maneira. Ó. Vai ser o quadrado do primeiro e 0 do segundo. Certo? O que é vezes, perdão. Tudo somado, porque esse aqui já está negativo. Se fosse positivo aqui, nós faríamos de outra maneira. E agora eu vou passando um termo daqui para lá. Tá? Em termo 2, 2 aqui vai perder 1, vai ficar 1, e esse aqui vai ganhar 1. Então vai ficar x era 2, vai ficar 1, e esse era 0, subiu 1, vezes y1. Mas esse aqui 1 vai perder, que vai passar 1 de cada vez para lá. Então vai ficar x0 vezes y ao quadrado. Certo? Qualquer número elevado ao quadrado é 1.
Qualquer número elevado ao quadrado é 1. Não, qualquer número elevado a zero. É tudo. Obrigado. Qualquer coisa elevada a zero é 1. Obrigado. Cachaça não tomei, não. Vamos lá. Então vai ficar aqui x menos y. E aqui, ó, tem o x menos y embaixo também. Vezes x ao quadrado. Aqui vezes 1, então só x ao quadrado. Mais xy mais y ao quadrado. Tudo sobre x menos y, certo? Aí vai ficar cortando x menos y com x menos y, vai sobrar só isso aqui. Beleza? Alguém perguntou alguma coisa aqui, calma aí. Esse não começa com x ao quadrado mais x2y. Não, porque, ó, para ver que isso aqui dá isso aqui, ó, como que faz essa distribuição, né? Primeiro vezes, depois o segundo faz aqui a distribuição, certo? Então, na hora que você fizer o primeiro aqui, vai dar x ao cubo. O segundo aqui vai dar xy, x ao quadrado, y. Só que quando eu pegar esse menos y aqui e fizer aqui, vai dar x ao menos x ao quadrado y. Aí vai eliminar com esse. Aí só vai ficar das pontas, que é x ao cubo e o menos y ao cubo, que o resto se elimina. Então esse fatoramento aqui, ó, essa distribuição, quando eu fatoro x menos y, tá certinho aqui, ó. Por esse já tá menos, o resto fica tudo positivo. E vai fazer, eu perder o 1 aqui, não começa no 3, começa no 2, porque você já isolou 1 aqui. Para quando você fizer esse vezes esse, deu x ao cubo. Ok, André? Agora eu vou ter só isso aqui. Agora eu vou ter só isso aqui, porque eu cortei o de cima com o de baixo. Vou substituir por tudo por 3 para ver se continua em determinação. Vai ficar 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, mais 3 ao quadrado. Então, isso aqui também é 3 ao quadrado, que é 9, mais 9, mais 9. 9, 18, 27. Qual que é o limite? Qual que é o L desse limite? Tive que resolver algebricamente primeiro, 27. Ok? São macetes de cálculo 1 de limite que a gente fez para resolver algebricamente. Lógico que por L'Hopital era muito melhor, mas agora não tem L'Hopital. Então é só algebricamente, ok? Então, estamos resolvendo os exercícios aí. Não vou ficar lembrando aqui produtos notáveis, tá bom, gente? Por favor. Estuda aí, produto notável. Bom, voltando, limite. Agora de xy tendendo ambos a zero. Então, vamos substituir aqui para ver se tem determinação ou não. Vai ficar 0 ao cubo vezes 0 dá 0, menos 0, tudo vezes 0 dá 0 sobre 0. Sim ou não? Hello? Todo mundo comigo? Alguém aqui deixou de estar comigo? Estamos no segundo exercício. Estão acompanhando? Posso seguir? Deu 0 sobre 0, deu indeterminação. Dá para eu simplificar isso aqui? Então, dá uma olhada aqui para baixo, para ver se dá. Tá vendo que tem um x quadrado vezes y? Vou ver se aqui dá para isolar um x quadrado vezes y. Ó. Se eu isolar x quadrado y aqui, se eu tirar x quadrado, vai sobrar um x porque é o cubo. E eu tirei o y também, vai ficar só um x. Sobrar só x aqui. Certo? E aqui, se eu tirar o x quadrado, tirei e fica ele. E eu tirar só um y aqui, vai sobrar outro y, porque aqui tem dois y. Então vai ficar x menos y. Beleza? Porque eu separei, isolei o x quadrado y. Tudo sobre x quadrado y, cortei, sobrou só quem? X menos y.
Ambos são zero. 0 menos 0 é igual a 0. Não deu denominador 0, então não é indeterminação. Indeterminação, tá? Se o numerador é 0, não tem problema, pode ser. 0 menos 0 vai ser igual a 0. Então o resultado é 0. Beleza, gente? Entenderam? Indeterminação é quando dá 0 sobre 0, ou quando algo sobre 0, porque o denominador não pode ser 0. O numerador pode, tá? E quando era infinito sobre infinito também era uma indeterminação, lembram? Estão gostando da aula? Estão conseguindo lembrar e aprender aí? Sim. Então tá bom. A bodega aí. Quem tentou? É lógico que eu já deixei a resposta aqui na frente para a gente ver se bate para lembrar, tá bom? Vamos lá. Vai aparecer o que aqui, ó? Quem já conseguiu enxergar aqui? Dá uma olhada aqui, ó. Vai aparecer alguma coisa aqui, ó. Vamos ver quem já enxergou. É a regrinha que você tinha falado lá do... Qual regrinha? Qual regrinha? Limite fundamental, exatamente, André. É o limite fundamental. Quando está tendendo a 0, primeiro aqui a gente vai dar para dividir isso aqui, né? Porque o produto do limite, o limite do produto, o produto do limite é o limite. O limite do produto é o produto dos limites. Então eu posso dividir isso aqui, não posso? Fazer o limite disso aqui. Agora só disso sobre isso, tanto faz, mas o limite disso aqui está multiplicando aqui, ó. Então só separei. Multiplicação posso fazer. Deixar só esse dividido. Tanto faz o termo aqui, eu podia jogar isso aqui para cá, mas a gente já vai perceber que isso aqui vai ser a característica do quê? De seno de alguma coisa sobre alguma coisa. Está tendendo a 0, é o limite fundamental. Então aqui é o limite fundamental. Quanto que é o limite fundamental quando estão tendendo a 0 e é seno de alguma coisa sobre essa mesma coisa? A resposta disso aqui vai dar 1. Acabou. Show. Então eu já sei que isso aqui é 1. E agora eu preciso descobrir isso aqui. Só substituir por 0. 0 mais 3, 3. E aqui, 0 vezes 0, 0 mais 2, 2. Então aqui vai ser como? 3 sobre 2 vezes 1. Que é igual a 3 sobre 2. Então, o limite disso aqui é 3 sobre 2. Esse aqui, eu usei o limite fundamental, dividi, né? E o produto do limite. O limite do produto é o produto dos limites. Fiz o limite desse, depois o limite desse aqui. Fiz o limite desse, depois o limite desse. O limite desse dá 3,5. Só substituir. E o limite desse, como está tendendo a 0, o seno de alguma coisa sobre alguma coisa, é 1. Usei, então, limite fundamental. Por isso é muito importante chegar ao limite fundamental, por isso está aqui no exercício, tá bom? Você não tentar quebrar a cabeça lá depois, seno de 0 sobre 0, dá 0 no denominador, aí dá ruim. Beleza? Aqui já ajuda. Então vamos acostumando. B. Ambos estão tendendo a 0, certo? Se eu substituir aqui por 0, vai dar 0 menos 0. 0 mais 0 vai dar 0 sobre 0. Sim ou não? Hello? Sim, sim. Sim, certo. Beleza. E aí, só que é o seguinte. Dá para resolver algebricamente um treco desse? Deu 0 sobre 0, está indeterminado, certo? Aí eu tenho que resolver algebricamente. Mas e agora? Não dá para resolver algebricamente. Não consigo simplificar um que chegue no outro e consigo cortar. E agora?
A imagem tá ruim, Caldevan. E agora? Exercício 3B. Quem já deu uma olhadinha no gabarito lá, viu um macetinho, um caminho para fazer, certo? Limites laterais. Tem gente estudando, hein? Tem gente estudando. Como que é o limite lateral, André? Pode abrir o microfone. André, está vivo? Tá bom. André, como que é o limite lateral? André, Oi, minha filha tá aqui do lado falando. Aproximando do zero, por cima e por baixo. por cima e por baixo? Tipo 0,01, 0,001, 0,6 e avalia a tendência. E no gabarito, você viu isso aí ou não? Não vi nem abrir. Ah, então tá. Quase, hein? Achei que você ia acertar. Não que você não possa fazer assim, tá? Sim. Não que você não possa fazer assim. Mas e aí, gente? Mais alguém? Viu? Ficou na dúvida? Pergunte agora ou cale para sempre. Bom, vou fazer então, né? Ninguém quer, todo mundo quietinho, nunca vi ela quer desse jeito. Bom, vamos lá. Tem que ser contínua, né? Tem que ser igual. Se não for igual, não existe, certo? Então, exatamente. Isso aqui que a gente viu lá. Se você não viu na aula, mas no gabarito ele explica. O que ele vai fazer? Ele vai deixar x de um jeito e o y ele vai zerar. E depois ele vai fazer o contrário. Vai zerar o x e vai deixar o y. Tá? Então ele vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai pegar o primeiro limite, vai fazer com x e o y vai ser zero. Então como que vai ficar? Vai ficar 3x ao quadrado menos 4 vezes 0 ao quadrado. Sobre 6x ao quadrado mais 2 vezes 0 ao quadrado. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 3x ao quadrado sobre 6x ao quadrado. Certo? Corta x ao quadrado com x ao quadrado. 3 sobre 6 dá 1 sobre 2. Deu meio. Agora eu vou fazer parcial. Exatamente, Thiago. Vamos lá. Agora eu vou fazer o contrário. Vou fazer o limite com x, que é 0, e o y. Tendendo 0, 0. Então vai ficar como? Vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado menos 4y ao quadrado sobre 6 vezes 0 ao quadrado mais 2y ao quadrado. Vai ficar como? Menos 4y ao quadrado sobre 2y ao quadrado. Corta y ao quadrado com y ao quadrado, vai dar igual a menos 2. Quando eu fiz parcial com x, deu meio. Quando eu fiz parcial com y, deu menos 2. Se já deu diferente, já era. Não existe. Então, não existe. Se desse igual, dá para fazer um outro teste ainda, né? Mas já deu diferente, então não existe, não é contínuo. Tudo bem? É um caminho, tá? Parcial, exatamente. Vamos fazer o de baixo que tem outro caminho. Vamos fazer? Mesma pegada, ó. Dá para se isolar aqui só x vezes y? Não dá. Para poder cortar aqui? Não dá.
Então, eu não consigo simplificar algebricamente. Se eu substituir, vai dar 0 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Vai dar indeterminado 0 sobre 0. Tá? Beleza? Então, 0 sobre 0. 0 sobre 0. Que loucura. Vamos lá. E aí, agora eu vou tentar resolver algebricamente e não vou conseguir. Então, eu vou fazer pelas parciais também. Então, ó, limite com x e o y 0 tendendo a 0, 0. A mesma coisa, beleza? Então, onde está y, eu vou fazer 0. Vai ficar x vezes... Onde está y, eu vou pôr 0. X vezes 0, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, vai dar 0. Aqui 0 ao quadrado, perdão. 0 ao quadrado. 0 sobre x ao quadrado. Se o numerador é 0, 0 é tudo. Então, isso aqui vai dar 0. Tudo bem? Que vai dar 0 sobre x ao quadrado. O numerador é 0. Qualquer coisa que divide por 0 vai dar 0. Né? 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Beleza? Agora, vamos fazer o outro parcial. Agora, o x é 0 e o y. Como que vai ficar? Onde é x, eu vou colocar 0. Vai ficar 0 sobre y ao quadrado. 0 dividir qualquer coisa vai dar 0 também. Deu igual, não deu? Beleza. Mas eu paro por aí? Ainda não. Aqui eu já vi que deu diferente, já parei. Paro por aí? Não. Agora eu vou fazer se ambos são iguais. Se ambos forem x. Vou fazer aqui x e x. Onde é y, eu vou transformar em x. Beleza? É o terceiro caminho aí. Então, ó. Glenn, por que precisa fazer isso? Para eu Por que ver precisa fazer isso? para eu ver se dá continuidade, porque o limite só existe se por x dá certo, por y dá certo, e que se eles são iguais dá certo. Lembra lá na teoria do limite, lá que só é contínuo, se a função por uma dá certo, vindo por um lado dá certo, vindo por outro dá certo, se são iguais, se são no sistema lá dá certo, ele só é contínuo assim. Como eu não consigo resolver algebricamente dar uma determinação, então tem esse caminho aqui para eu tentar descobrir. Entendeu? Beleza. Se esse outro caminho aqui der 0 também, aí eu posso afirmar que o limite é 0. Entendeu? Sim, valeu. Se os três jeitos der o mesmo valor, então o limite existe. Se os três jeitos não dão o mesmo valor, então não existe. Da mesma forma dos laterais lá que você falou. Se eu venho para o lado direito, dá um valor. Eu venho para o lado esquerdo, dá o mesmo valor, existe. Se eu venho para o lado direito, dá um valor. Eu venho para o lado esquerdo, dá outro valor, então não existe. Lembra? Uma coisa. Tá bom? É caminhos sendo ensinado para nós. Infelizmente não foi passado na aula isso, né? Eu não vi. Mas nos exercícios pelo menos tinha. Tá bom? E por isso que a gente dá aula aqui para vocês. Para a gente ver todos os exercícios e aprender a resolver todos. Aí, vamos resolver agora onde é y vai virar x. Então, vai ficar x vezes x sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. Como que vai ficar isso aqui? Vai ficar x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Vou cortar aqui x ao quadrado com x ao quadrado, vai dar meio. Deu diferente, né? 0, 0 e meio. Logo, se deu diferente, não existe. Beleza? Acho que é só você, Claudevan. Vê sua internet aí, tá? Continuando. Então, deu 0 em um, deu 0 no outro, deu igual. Aqui já deu diferente, já falei, pô, não existe, não preciso fazer. Aqui deu igual. Então, vamos fazer a terceira de que eles sejam iguais. Eu consegui aqui chegar, se fosse 0 também, eu ia falar que o limite era 0. Acabou que o L era igual a 0. Beleza? Por quê? Porque deu a determinação e eu não consigo resolver algebricamente, então eu tenho esse terceiro caminho.
Glyn, Jesus, mas... o que aconteceu aí? Que balada é essa? Ô, Glyn, deixa eu fazer uma pergunta. Se a gente substituir aqui, fica zero. Zero vezes zero dividido por zero ao quadrado mais zero ao quadrado não fica zero. Então, mas eu não precisei substituir. Ó, porque eu consigo simplificar algebricamente, ó. Entendeu? Eu não vou pegar aqui e fazer zero vezes zero que dá zero e zero ao quadrado mais zero ao quadrado que dá zero. Que aí dá indeterminação. Zero sobre zero, deu indeterminado. Então, vou tentar resolver algebricamente. Eu já consigo resolver algebricamente natural. Porque x ao quadrado com x ao quadrado aqui eu consigo cortar. Aí subiu o x, eu não vou substituir mais. Só ficou 1, que estava aqui, e o 2 está aqui embaixo, meio. Aí, ó. Resolvi algebricamente e resolvendo já deu a resposta. Não sei substituir mais. Beleza? É a mesma pegada, tá? Aí eu entendi agora, obrigada. De nada. Então, resolvemos o exercício 3 aí. Beleza? Por esses caminhos. 1 por 4. Eu mando foto depois. É muito exercício, né? Mas eu prometi a vocês que nós resolveríamos. Então, vamos continuar. Exercício 4. E o Greg? Tá no curso? Tá bom, então. Voltando. Agora, exercício 4. Vai aparecer agora o infinito. Pra gente lembrar, trabalhar com o infinito. Tá bom? Vocês não tinham dificuldade porque vocês falavam que não tinha exercício resolvido? Então, nas nossas aulas, essa dificuldade vai acabar. Certo? Mas eu espero que vocês tentem antes. Se vocês conseguirem, claro. Tá? Não precisa ficar frustrado porque não conseguiu. Mas só olhar e eu resolver também não adianta. Tem que fazer alguns aí, tá bom? Então apareceu o infinito. Lembra que a gente já estudou isso aqui hoje? Quando um só infinito é a regra, é o macete do infinito. Tem um infinito e um que é constante. Certo? Então, eu vou olhar para quem é infinito. Lembram? Lembram? Sim, sim. Isso, mais infinito aqui, tá? Então, eu vou prestar atenção no x, o maior. Então, eu vou carregar o maior de x, vai ficar 5x ao cubo. E aqui o maior de x é x ao quadrado. Vou cortar aqui, ó, x ao quadrado com 2 cubo aqui, vai ficar 5, vai sobrar 5x. Agora, o x é infinito, não é? Então, vai ficar 5 vezes mais infinito. Que vai dar quanto? Mais infinito. Resposta. Essa é a resposta desse limite. Beleza? É o exercício que nós acabamos de aprender hoje. Tá? Agora aqui, mesma coisa. O x tende ao mais infinito e o y tende ao 2. Logo, vai ficar como? Eu vou observar o x, certo? Então, vou pegar o x, o maior termo está aqui, x ao quadrado, e o maior termo de x está aqui, x à quarta. Vou cortar aqui x ao quadrado com 4 de x aqui, só vai ficar 2, vai ficar 5 sobre x ao quadrado. Beleza? Infinito positivo ao quadrado vai dar infinito positivo, qualquer coisa ao quadrado, certo? Qualquer número dividido por algo muito grande vai tender a zero. Então, o limite disso aqui é zero, porque vai dar 5 sobre infinito. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. 5 sobre infinito, que dá zero. Tá bom? Tende a zero. C. Agora, o x também continua no infinito e y2. Então, eu vou observar o x, porque ele está infinito. Qual que é o maior termo dele aqui em cima? O menos 2x ao cubo.
E aqui embaixo, o x ao cubo. X ao cubo com x ao cubo corta, deu quanto? Menos 2, não sobrou. Esse é o limite. Aí, tranquilo, agora parece fácil, né? Você fala, nossa, se eu soubesse que era assim, já tinha resolvido. E o D? Ah, agora o D... Agora o D eu quero ver. Vamos lá. Vamos ver o D. O D, vamos ter que ter conceito aqui, tá? Aqui vai ser infinito mais infinito. Vai ser... Só substituindo, não vai dar determinação. Vai dar arco tangente de mais infinito. Certo? Existe o arco tangente mais infinito? Existe. Vamos lá. O que é tangente? Vamos ver lá. O que é tangente? Vamos fazer aqui, ó, círculo trigonométrico, tá? É Freud, né, que passa o exercício, precisa lembrar Deus e o mundo. Aqui é o eixo do seno. Aqui é o eixo do cosseno. E a tangente, onde que é? A tangente aqui, ela tangencia aqui, ó. Um exemplo aqui. Então, quando estiver num ponto aqui de 30 graus, eu vou catar do ponto 00, vou traçar uma reta que espelha nessa parede que eu coloquei aqui, ó. Ele vai dar um valor aqui tanto. Isso aqui que é a tangente. Se eu pegar e subir o ponto aqui, vou traçar essa reta e vou fazer espelhar nessa parede. Vai dar um outro, a tangente vai subir, vai dar um outro valor de tangente. Se eu pegar aqui, ó, próximo do 90 graus aqui, ó, ele vai pegar nessa parede lá em cima, tá vendo? A tangente vai aumentar. Agora aqui em π sobre 2, ó, ele está exatamente perpendicular. Se ele está exatamente perpendicular, quando que ele vai encostar nessa parede aqui? Praticamente nunca. Então, quando ele tende ao π sobre 2, ele vai bater lá no infinito, que praticamente não vai encostar. Se fosse aqui no 3π sobre 2, bateria onde? No menos infinito, tá? A tangente. E o que é o arco tangente? É o inverso da tangente. Eu descobri quem faz a tangente bater no infinito. Então, o arco tangente do mais infinito é π sobre 2. Arco tangente do menos infinito é 3π sobre 2. Arco tangente de zero é o próprio zero, que faz bater aqui, ó, no zero. Tudo bem? Entenderam o conceito? Sim, D de demônio. Então, o que acontece? O arco tangente do mais infinito é π sobre 2. E deu aqui mais infinito mais mais infinito. Então, arco tangente mais infinito. O resultado é π sobre 2. Beleza? Estão aprendendo um monte de coisa já, hein? Alguma dúvida? Olha, problema de... Na Glenn, Oi. na letra D, ela é π sobre 2 porque o tende a mais infinito, tende a infinito pelo lado positivo, é isso, né? Isso, e é o π sobre 2 que tende ao infinito pelo positivo. Ah, beleza, você falou. Certo? Se fosse menos infinito, a arctangente menos infinita, aí seria 3π sobre 2. Seria o 3π sobre 2 que vai tender ao menos infinito. Esse aqui vai tender ao mais infinito. Beleza? Beleza? Vamos pro 5? Estão gostando da aula? Dá um feedback aí. Aprendendo mais em uma aula do que uma semana. Quê? Tô aprendendo mais em uma aula do que uma semana estudando. Que bom, né? Pelo menos tá valendo a pena o investimento.
Vamos lá. Exercício 5. Vamos lá. Agora x tende a menos 1 e o y a 1. Então vamos substituir aqui para ver se dá indeterminação. Vai ser menos 1 ao cubo menos o 1 ao cubo, que o y é 1 positivo, né? Mais 1 aqui ao cubo, certo? E aqui vai ser menos 1 é positivo, mais 1 aqui. Então, menos 1 ao cubo dá menos 1. 1 ao cubo dá 1, menos. Então, menos 1. E aqui dá menos 1. Vai dar menos 2 sobre menos 2. Qualquer número, menos com menos dá mais. 2 sobre 2, 1. Então, é 1. O limite. Tranquilo? Conseguimos aí fazer junto? Vamos pro segundo. 2 tende a 0. Aqui vai dar 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Determinação. E a pomba. Então vamos lá. 0 sobre 0. Abaixo quietinho. Então, determinação, vou tentar resolver algebricamente. Ó, dá, não dá? Nós já fizemos, inclusive. Então, vai ser x menos y. Nós já fizemos, então não vou precisar explicar de novo. X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado sobre x menos y. Cortei esse. É que tudo vocês estão vindo alto, mas é o que acontece. Eu pedi para a janela da minha cunhada ficar aberta para o sinal do Wi-Fi melhorar. A janela da porta, a porta é uma janelinha, tá? Aquelas portas com janela. E aí tá ventando, e às vezes bate lá, entendeu? Mas está acontecendo isso por causa de nós aqui. Vamos lá, continuando. Resolvi a determinação, agora eu vou substituir. 0 ao quadrado mais 0 vezes 0 mais 0 ao quadrado. Vai dar quanto? 0. Então, essa função é contínua 0, 0 com L igual a 0. Beleza? Bom, agora aqui, mesma coisa. Vai 2 ao cubo dá 8. Menos 2 ao cubo, que é 8 também. Então, 8 menos 8, 0. E 2 menos 2, 0. 2 em determinação. Vou fazer a mesma coisa. Vou x menos y, x ao quadrado mais xy mais y2. Cortei com x menos y daqui. E agora eu vou substituir. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes mais 2 vezes 2, 4. Mais 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Acabou. 12. Aqui, terceira, mesma coisa. Como eles são iguais, vai dar 0 sobre 0. Vou resolver algebricamente. Vai sobrar x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Tomara que caia, né? Já que vocês estão fera. Agora é só pegar e substituir. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. 3 ao quadrado, 9. 9, 18, 27. É igual a 27. Exercício 5 resolvido. Certo? Então, a função, quando x e y são 3, o L é igual a 27. Alguma dúvida? Alguma dúvida?
free para fazer às 7. Vamos ver se nós vamos fazer. Não, vamos fazer. Beleza? Eu já vou ensinar o gradiente também, tá bom? Eu vou aproveitar para ensinar o gradiente. Então vamos lá. Eu deixei bonitinho aqui, né? Focando. Aí, beleza. Então vamos lá. Ele pediu as derivadas parciais até a segunda ordem, a ordem 2. Então derivar duas vezes. Que sai 2 vezes por x, 2 vezes por y e as mistas. Se dá para derivar, olha só, aquele segredinho da aula, hein? Se ele deriva 2 vezes em x, é possível? E deriva 2 vezes em y, é possível? Logo, a derivada mista xy e a derivada mista yx são iguais, tá bom? Da classe C2, está lá na aula 3, vídeo 3, tá bom? Quem não lembra, vai lá. Então vamos derivar, depois a gente vê o gradiente, fica mais fácil, tá? Qual que é a função? Cosseno de y mais seno de x. Então, se eu for derivar em relação a x, como que fica? Y é constante, certo? Tudo bem, gente? Vamos ver quem fez. Então, cosseno de um número constante, se eu for derivar cosseno de um número constante, é constante. Derivada de constante sozinha é zero. Então, vai dar zero. E aqui, derivada de seno de x, quanto que é? Cosseno de x. Beleza? Logo, a derivada da função em relação a x é só cosseno de x. Lembraram? Vamos derivar agora novamente em x. Só deu isso aqui. Peguei a derivada. Se eu derivar novamente, vou ter de segunda ordem de x novamente. Aí eu vou pegar a primeira ordem e derivar em x novamente. Cosseno de x. Vou derivar isso aqui. Qual que é a derivada de cosseno de x? Menos seno de x. Beleza? Não vamos esquecer as derivadas. Então, del f sobre del x é cosseno de x. E del 2f sobre del x2 é menos seno de x. Já fiz tudo, já cheguei na segunda ordem em x. Vamos fazer agora em y. Primeira ordem y. Vou pegar essa minha função e vou derivar em y. Cosseno de y. Qual que é a derivada de cosseno de y? Menos seno de y. Não esquece o menos. Menos seno de y. X agora é constante. Seno de uma constante é uma constante. Derivada de uma constante é zero. Então, é a mesma coisa mais zero. Então, vou deixar só o menos seno de y. Beleza? Se eu derivar em y de novo, vou ter a segunda derivada em relação a y ao quadrado. Ou seja, foram 2 vezes feito em y. Então, vou pegar isso aqui e derivar de novo em y. Já está só em y. Qual que é a derivada de seno de y? É cosseno. Como está o menos permanece. Então, vai ficar menos cosseno de y. Beleza? Tranquilo. Facinho. Se teve dificuldade aqui, tem que treinar mais. Beleza? Porque só cosseno e seno ficou super tranquilo. E constante sozinho é zero. Beleza? Não importa o valor da constante, é zero. Tá? Então, cosseno de alguma coisa constante vai dar entre 1 e menos 1, que vai continuar sendo uma constante. Então, derivada de constante é zero, quando ela está sozinha, certo? Tá bom? Ô, Claudevan, só você que está reclamando aí da imagem, Claudevan. E agora, vamos fazer uma coisa. Ó. Lembra que eu comi bola? Então, aqui ó, vai começar sobre o y, depois vai pelo x. Aqui começa pelo x, depois vai pelo y. Mas eu não consegui derivar na segunda ordem x e na segunda ordem y. Não consegui? Se eu conseguir, esses aqui vão ser iguais. E são iguais, realmente. Tá? Então,
o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar a derivada de y e vou derivar em x. Ou vou pegar a derivada de x e vou derivar em y. Beleza? Vou fazer os dois para vocês verem. Vou pegar a derivada de y, tá aqui, ó, de y, e vou derivar em x agora. Se eu derivar em x, x que é a variável, y vira constante. Derivada de constante dá quanto? 0. Então, esse aqui dá 0. Vou fazer esse para ver se dá 0 também. Vou pegar a de x e vou fazer em y. Vou pegar a de x, que está aqui, e vou derivar em y. Só que se eu for em y, x vira constante. Cosseno de uma coisa constante, deriva uma coisa constante, dá 0 também. Então, os dois são iguais, são iguais a 0. Beleza? Olha aqui. Não, perdi total aqui, como tu. Quem falou? Thiago. Tiago, você lembra da derivada mista na aula? Mais ou menos, eu me perco aí o lance do x, do y, o que faz primeiro, por que precisa ser igual essas coisas? Não é que precisa ser igual, eu estou afirmando que é igual, uma vez que foi possível chegar na derivada. A gente aprendeu isso. Mas eu posso fazer os dois e ver se é igual mesmo, tá bom? Se você quiser fazer os dois, faz. Esse primeiro aqui, o que ele está falando aqui? Quando você lê isso aqui, que informação tem nele aqui? Que é a segunda derivada de x e y quando você transformou Mas quem é x. primeiro? Quem é primeiro e quem é segundo? Primeiro é o y, porque você deixou o x constante, é isso? Não, por causa da ordem aqui, ó. É o x da y. Da direita é primeiro, da esquerda é o segundo. Ok? Uhum. Então, significa que ele derivou a função primeiro em y e depois derivou a função em x. Beleza? Beleza. Então, vamos fazer? Deriva essa função aqui primeiro em y. Eu fiz aqui, ó. Derivei a mesma função em y, tá vendo? Quanto que deu? Menos seno de y. Aí ele está falando que depois que eu derivei em y, eu tenho que derivar em x, não é? Sim ou não? Isso, sim. Tá entendendo? Então, primeiro derivei em y, depois derivei em x. A derivada em y primeiro deu isso aqui. Agora eu vou pegar o resultado disso aqui e derivar em x. É o que está falando aqui, não é? Uhum. Isso. Fica comigo. Vamos lá. Então, eu vou derivar isso em x. Aparece x aqui? Não. Logo, e quando não tem x, a variável é x, que eu estou derivando em x. Y vira o quê? Constante. Uhum. Seno de alguma coisa constante vai dar constante. E o menos também vai continuar sendo constante, não vai? Derivada de constante dá quanto? 0. Então, isso aqui é igual a 0. Beleza? Uhum. Agora vamos fazer isso aqui? Beleza. Então, primeiro eu derivo em x, depois eu derivo em y, certo? Uhum. A derivada em x eu já tenho aqui, ó. Cosseno de x. Uhum. Agora eu vou derivar em y. Tem y aqui? Não. Então isso aqui é constante. Uhum. Derivada de constante é quanto? 0. Não deu 0 os dois? Uhum. Para eu não ter que fazer os dois, uma vez que eu conseguir derivar a de x aqui 2 vezes e a de y 2 vezes foi possível, eu já tenho a informação que ambas serão iguais. Se eu não consigo chegar na segunda ordem, em x2 e y2, então eu tenho que calcular separadamente que elas não vão ser iguais, entendeu? Entendi, beleza, valeu. Foi essa aula aí, tá? Uhum. E aí vem o gradiente, tá? O que é o gradiente? Eu já deixei aqui, ó. O gradiente da função xy é a derivada parcial em x, vírgula, a derivada parcial em y. Eita pomba, agora não foi um tiro não, foi um canhão. Deixa eu falar pra minha cunhada ver, você vai quebrar aqui. Chassi. Ô, Ô, Gui, Oi. deixa eu falar.
esse vetor gradiente, ele é a reta normal, alguma coisa assim, não é? Ele é lá na curva de nível, ele é uma Reta normal, plano, vetor normal, não sei. Vetor diretor. tangente lá, é um vetor. Vetor diretor, pelo que alguém fala, algum canal do YouTube fala. Certo? Como calcular ele? Vamos lá. Eu já tenho a derivada parcial de x, que é cosseno de x. Então, isso aqui vai ser o quê? Cosseno de x e a derivada parcial de y, que é menos seno y. Então, o vetor gradiente é da função, quando é em x, y. Ô, Bruno! Ô, Bruno! Não vai ficar batendo. Ô, mãe, liga pra Bruna aí. Bom, gente, voltando. Porque ela não tá me ouvindo, não. Deve estar no quarto trancado. Mano do céu. Ô, Bruno! Meu Deus, vou ter que ligar pra essa menina. Calma aí, gente. Eu tenho aqui o vetor gradiente da função quando é x em y. É cosseno de a derivada, é só você pegar a derivada em x, vírgula a derivada em y, a primeira. Tudo bem? Escolhe Deus. Vou beber água, aproveitar e fumar. Deve ser linha amarela. Ui, gente, vocês são criativos. Vai. Cosseno de x menos seno de y. Só que aqui no exercício ele pede o vetor gradiente em 0, 0. Então é que é x0 e y0. Então onde for x eu vou colocar 0 e onde for y eu vou colocar 0. Beleza? Foi o que foi pedido no exercício. Então vai ficar como? Vai ficar cosseno de 0, porque o que é x é 0, vírgula, menos seno de 0. Mano, ela não tá atendendo. Vou terminar a aula logo pra avisar essa menina. Jesus Cristo. Menos seno de 0. Certo? Então, quanto que é o cosseno de 0? 1. 1. Cosseno de 0 é, que é o cosseno, aqui é o seno. Cosseno de 0, que é o 0 grau. Certo? Cosseno de 0 é 1. E o espelho aqui, ó. E o seno, que é o esse aqui, ó. Espelha dá em 0. Cosseno de 0 é 0. Menos 0 é 0. Então, o vetor gradiente no ponto 0, 0 é 1, 0. É um vetor que tem tamanho 1 em x e 0 em y. Beleza? Nós já sabemos trabalhar com vetor. Nós já vimos Gaal. Tá bom? Beleza? Então, essa é a resposta. Calculamos as derivadas. Você tem segunda ordem. As mistas, segunda ordem. E o vetor gradiente dessas funções 0, 0. Acabou? Vamos para o 7. Depois eu tiro foto. Calcule a derivada até a segunda ordem dessa função aqui, ó, x à quarta, vamos ver se está certo, x à quarta, tá certo aí a função, gente? X à quarta, então, vezes y mais x sobre y, não é isso? Tá certo. Então, vou derivar primeiro a função em relação a x, beleza? Fecha aí, Bruna, para nós.
Tá batendo. Obrigado. Então vamos derivar isso aqui. Como é uma soma, eu posso derivar isso aqui e depois isso aqui, né? Já vimos na aula, certo? Então deriva isso aqui em função de x. O x vai ficar quanto? X à quarta fica como? 4x à terceira. 4x ao cubo, isso aí. O y, a constante repete, continua multiplicando, certo? Quando está multiplicando, ela repete, beleza? E aqui? Derivada de x é quanto? 1. 1. E o y é constante? Repete, beleza? Se ele está dividindo aqui, continua dividindo, beleza? Porque ele é constante. A constante, ela sozinha que dá zero, mas a derivada, quando ela está multiplicando ou dividindo, ela continua ali, tá bom? Nós já vimos isso, tá? Não precisa ver de novo, certo? Então, eu acabei de fazer a derivada da função em relação a x. Agora, eu vou fazer a derivada da função de segunda ordem, a x de novo. Então, eu vou pegar isso aqui e vou derivar de novo em x. Derivar x ao cubo fica como? 3 vezes 4... 12. Isso. Então vai ficar 12x ao quadrado, beleza? E o y repete, que é constante. Certo? O y não é constante, aqui está 1 sobre constante. 1 dividido por constante é quanto? Constante. 1 sobre constante. Isso aqui vai dar um número constante. A derivada de um número constante sem nenhum x aqui junto, quanto que dá? 0. Então é a mesma coisa de colocar mais 0 aqui. Tá bom? Então só isso aqui já é a segunda derivada. Vamos fazer em y agora? Derivada da função em relação a y. Então vamos fazer isso aqui em y. Agora o y é variável. X à quarta é constante. Então x à quarta repete. Certo? E o y, a derivada de y é 1. Então ficou só x à quarta. E aqui? X é constante, não é? Gente, estão comigo? Sim, é constante. O y está dividindo, tá? Se ele está dividindo é porque está y elevado a 1. Se eu jogar ele aqui para cima, lembra que eu ensinei? Joga para cima para poder trabalhar com polinômio, então vai ficar x vezes y elevado a menos 1. Tudo bem? Joguei o y para cima. Então o x eu vou repetir. E o y agora desce o expoente multiplicando, vai ficar menos 1 que vai descer aqui. Menos 1 não precisa colocar, então ao invés de ser mais, vai ficar menos. Por quê? Por causa do menos 1 aqui. E eu vou subtrair 1 do expoente. Se ele era menos 1, vai ficar y menos 2. Beleza? Tranquilo? Gente? Não sei. Ô, Glyn, Oi. só explica de novo essa do y. Eu derivei errado ela. Eu derivei o y como 1 e ficou x sobre 1. Eu me perdi. Para a gente poder usar a regra de derivação, deixar ele dividindo aqui não dá, certo? Então eu tenho que jogar ele para cima. Certo. Ah, por isso que vira Esse menos x 1. sobre y vai ficar como? X vezes y elevado a menos 1. Eu coloquei aqui, ó, x vezes y elevado a menos 1. Joguei o y para cima. Então eu vou olhar isso e vou olhar isso aqui. Isso aqui esquece, que eu transformei, certo? Para poder trabalhar. Tá bom? Entendi. Quando eu derivo aqui, em y, a x é constante. Então, constante repete, multiplicando. Então, x à quarta eu repeti, derivei y. A derivada de y é 1. Tudo bem? Certo. Então, 1 vezes x à quarta, x à quarta. Tá? Aqui o x vai repetir. É constante. E derivada de y elevado a menos 1 vai dar menos 1 vezes y elevado a menos 2.
Tudo bem? O expoente vem para frente, vai ficar menos 1 multiplicando. E subtrai 1 do expoente. Menos 1 dá menos 2. Tudo bem? O x vai repetir. Então vai ficar menos 1 vezes x vezes y a menos 2. Joguei o menos 1 aqui na frente. Como é menos 1, preciso colocar 1. Tudo bem? Tudo bem. Então ficou x à quarta menos x vezes y a menos 2. Que é a mesma coisa de x à quarta menos x sobre y ao quadrado. Que ele está negativo, por volta ali para baixo, positivo. Tudo bem? Posso usar um dos dois. Tranquilo? Entendi. Para a regra de derivação, ele tem que estar em cima, não pode estar no denominador, né? Foi isso que eu me perdi. Valeu. Beleza. Então vamos fazer agora aqui a segunda derivada em y. Del 2f sobre del y ao quadrado. Certo? Vou pegar então o resultado disso aqui, ou isso aqui, e vou derivar novamente em y. Tudo bem? Eu vou pegar esse aqui, tá mais fácil, né, para poder derivar. Porque já tá com y aqui em cima. Beleza? Se eu for derivar então esse primeiro termo aqui, só tá o x. X é constante, então vai ser 0. Tudo bem? Agora eu vou derivar isso aqui. Vou pegar então o expoente do y e vou jogar na frente. Menos 2 vezes menos vai dar mais 2. Vai ser mais 2y elevado a menos 3, que subtrai 1, não é isso? Vai ficar mais 2. Aí o x vai continuar repetindo, porque ele está multiplicando aqui. Vai ficar mais 2x, y a menos 3. Certo? Como o zero aqui não interfere em nada, eu vou tirar ele. Vai ficar isso aqui, vai ficar como? 2xy a menos 3, que é a mesma coisa que 2x sobre y ao cubo. Tanto faz. Tudo bem? Beleza? Sim. Cara, acho que usar a regra do quociente nesse caso vai te dar mais trabalho, né? É só jogar ele para cima que fica tudo certo. Tá bom? Não dificulta, não. E beleza, agora se eu conseguir derivar x de segunda ordem normal e conseguir derivar em y normal segunda ordem, logo as derivadas mistas vão ser iguais. Então, del 2f sobre del x del y é igual a del 2f sobre del y del x. São iguais. Então, só calcular um. Tá? Então, eu vou calcular esse aqui que está mais fácil. Pego aqui, pego de x e derivo em y. Está mais fácil. Certo? Então, eu vou derivar isso aqui em y. Ou eu pego isso aqui e de y também e derivo em x. Tanto faz. Tá? O que é que eu faço isso aqui? Ó? Vou derivar isso aqui em x. Ó. Vou pegar esse aqui, que é o resultado do y, e vou derivar em x. Quanto que dá? X a quarta é 3x ao... Opa, 3 não. Perdão. 4x ao cubo. Beleza? 4x ao cubo. Agora eu vou derivar esse outro aqui termo em x. Derivada de x, quanto que é? É 1. Então, o resto vai repetir. Vai ficar menos y a menos 2. Beleza? Eu fiz um, não preciso fazer o outro. Eu faço o que for mais fácil para mim. Não preciso fazer o outro. Se eu fizer o outro, vai dar no mesmo. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa que 4x ao cubo menos 1 sobre y ao quadrado.
Beleza? Caso lá na resposta esteja assim, que eu acho que deve estar assim, né? Tá bom, gente? Já deu 11 horas, que é o limite da nossa aula. Vamos só calcular o vetor gradiente e a gente encerra por aqui. Aí terça e quarta a gente continua. E vai para semana 2, 3, tá bom? Se der 3, a gente chega lá. E já resolve os exercícios das atividades, melhor do que de apoio, tá bom? Tranquilo? Tudo bem, gente? Não vou embora, não. Vamos estudar. Vamos lá. Então, vamos calcular agora o gradiente. Lembra? O gradiente, o vetor gradiente da função, quando é em x e y, ele é o quê? Ele é a primeira derivada em x, depois vírgula primeira derivada em y. Quanto que deu a primeira derivada em x? Deu 4x ao cubo y mais 1 sobre y, vírgula, a primeira derivada em y. X quarta menos x sobre y ao quadrado. Beleza? Peguei a derivada. Lembra que a derivada quando é em x e y é isso. Só que ele pediu para calcular no ponto 1, 1. Quando x é 1 e y 1. Então, vou fazer o gradiente da função nos pontos 1 e 1. Eu vou pegar x e transformar por 1 e y transformar por 1. Quanto que vai dar? 1 ao cubo, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1 dá 4. Mais 1 sobre 1 dá 1. 4 mais 1 dá 5. Todo mundo conseguiu acompanhar? Vou fazer o outro lado agora. 1 elevado a 4, 1. 1 sobre 1 ao quadrado dá 1, então 1 sobre 1 é 1. 1 menos 1, 0. Então vai dar 5, 0. O vetor gradiente é 5 direção ao x e nenhum direção ao y. Esse é o vetor gradiente. Ficou fácil, né? Depois que você calcula a derivada, é só substituir os valores. Não é tão difícil assim, né? Tudo bem, gente? Nós, prof. É isso aí, tá bom? Então a gente encerra praticamente, né? A gente vê só alguns outros exercícios, talvez na próxima aula, na terça-feira, para a gente já partir para a semana 2, resolvendo já as atividades da semana, tá bom? Como é até dia 23 para entregar, ainda aí dá tempo, tá? Para a gente resolver junto aí. Se alguém mandar um 10 lá, não tem problema. Vocês respondem e depois a gente estuda junto também, não tem problema. Já para você garantir lá a nota, tá? Então é isso aí. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Eu vou mandar as fotos, não vou esquecer. Fica com Deus aí, galera, e até mais. Abraço.